Boa noite, família R3D. Devido à atual realidade do nosso país, hoje o nosso GG será um pouco diferente. Espero que você goste e que o Espírito Santo toque ao seu coração. Fique conosco até o final. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou os meus pés e hoje aos teus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és. Teu amor perfeito brilhará e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é
é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em Ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar-te a mim. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Vivo está em mim. Oh, Jesus ressuscitou. A tumba que o abrigou, vazia agora está. Seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. A morte ele venceu. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus,
Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. E vivo está em mim. Boa noite, família R3D, boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui juntos através desse canal para podermos orar por causa da situação em que vive o nosso país e outros países pelo mundo. Sabemos que igreja, onde nós estamos, nós somos igreja. E claro que a comunhão, isso faz falta, de estarmos juntos para louvar o Senhor, mas através daqui nós vamos estar trazendo a palavra, orando com vocês, e eu quero convidar vocês para estarmos juntos em oração. Que nós, nesses dias, possamos ser aqueles que tragam uma palavra de ânimo, palavras úteis e dar ânimo para aqueles que estão em desespero. Mas nós temos vivido os últimos dias e que nós possamos nos lembrar disso. Vamos orar? Paizinho querido, nós queremos te render graças nessa noite e dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, em todo tempo, Senhor. Em todo tempo, Senhor, nós te louvamos. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de alegria. O nosso louvor a Ti não depende das circunstâncias em que nós vivemos. E a Ti nós rendemos graças nessa noite. Senhor, nós, diante de tudo que nós vivemos nesse cenário, eu sei que as mídias dizem para não nos preocuparmos, e nós como cristãos, aqueles que esperam no Senhor, não devem se preocupar. Mas, Senhor, nós sabemos que tudo para nós serve como um aviso, como um sinal, e como igreja nós nos perguntamos: como está a vida? Como está a nossa vida diante do Senhor? A Tua palavra diz que como foi nos dias de Noé, Senhor, eles comiam, bebiam, se davam em casamento e chegou o dilúvio e as portas se fecharam. E assim nós temos visto. O Senhor avisou aos seus discípulos, o Senhor disse que viriam pestes, viriam terremotos, pai ficaria contra filho, nação contra nação, haveriam guerras, e tudo isso tem acontecido no decorrer dos anos, dos séculos, e mais perto nos aproximamos da Tua vinda. E quando vimos tudo isso, Senhor, vemos, sabe, as pessoas às vezes podem dizer, mas eu ouço isso desde pequeno. Mas, Senhor, o nosso planeta, por tudo que nós temos visto, nós vemos que não vai aguentar muito tempo. A minha geração já passou, mas e a geração de hoje? Nós sabemos que o Senhor virá como ladrão. O Senhor não sabemos o dia e a hora, e temos que estar preparados. E a nossa oração é, Senhor, sim, para que nesse tempo nós possamos parar e refletir como tem sido a nossa vida diante do Senhor. Sabe, que nesse tempo nós possamos parar dentro dos nossos lares, com as nossas famílias, e refletir, Senhor, até mesmo por termos a porta do templo fechada, enquanto muitos missionários estão, Senhor, em países onde eles não têm essa liberdade que nós temos. Que seja um tempo de reflexão, tempo de conserto, tempo de mudança, porque ainda há tempo, Senhor. E nós oramos, Pai. O Senhor é aquele que nos conserva em paz.
aquele cujo propósito está em Ti, que eles confiam no Senhor. E nós oramos para que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja guardando a mente e o coração. Senhor, nós oramos, Pai, enquanto a Tua igreja está na terra, nós oramos para que nós intercedemos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ainda há tempo para que nós possamos acordar, que a Tua igreja se arrependa. Ainda aquele, Senhor, que ainda tem vivido como no tempo de Israel, que o Senhor vivia alertando o seu povo, e muitas vezes eles se voltavam contra o Senhor, e quando vinha o castigo, eles falavam que iam se arrepender, e voltavam novamente aos seus pecados, e assim nós temos vivido. Que a Tua igreja, Senhor, que as comunidades evangélicas, porque a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas que aqueles que se dizem cristãos possam realmente olhar para si e se posicionar, Senhor. Se posicionar como igreja do Senhor. E realmente, Senhor, se unir num só propósito. E correr, Senhor, e alcançar e falar da Tua palavra. E ser luz, Senhor. E ser luz no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, Senhor. E levar, Senhor, o Teu reino àqueles que ainda não conhecem. Que se abram os céus e que a luz do Evangelho alcance aqueles que ainda, Senhor, não conhecem a Tua palavra. E muitas vezes ouvem, mas não querem saber porque não veem mais uma mudança de vida, de comportamento naqueles que se dizem cristãos. E nós aqui, Senhor, nós pedimos, porque a Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face e orar, eu virei e sararei a sua terra. E eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus, porque, Pai, não haverá perfeição nessa terra, somente no céu. Mas quando uma igreja se coloca em arrependimento, em oração, em unidade, o Senhor faz. O Senhor faz. E nós te pedimos perdão. É muito triste nós vermos essa situação. Sabemos que temos que fazer a nossa parte, sim, Senhor, em amor ao próximo, com cuidado com as pessoas que correm risco. Mas é triste nós vermos esse cenário, onde temos que ficar dentro de nossos lares. E nós clamamos a Ti por misericórdia e pedimos: Senhor, vem, abre os olhos e toma o seu lugar nas nossas vidas, na vida daqueles que ainda não entenderam. Que o Senhor seja o centro todos os dias. O hoje ainda existe para nós. O amanhã não chegou e não tem o amanhã. Ainda hoje há tempo de se arrepender. O hoje existe para nós e hoje ainda há tempo de fazer a Tua vontade. E no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa noite. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O profeta Jeremias viveu em tempos dramáticos. O profeta Jeremias, ele ensinou, disciplinou, exortou, antecipou, profetizou, bem como também presenciou a destruição que teve como origem a Babilônia, que era também, antes de tudo e sobretudo, determinação do próprio Deus, por conta dos caminhos que a nação de Judá havia percorrido.
As acusações do profeta Jeremias, elas eram ásperas, elas soavam de maneira ardida para os seus ouvintes, ainda mais tendo em vista que no contexto do profeta Jeremias existiam falsos profetas que pregavam a paz quando não existia paz. Por conta disso, é evidente que a mensagem do profeta Jeremias provocou também perseguição, a sua prisão. O profeta Jeremias sofreu por conta de dizer a verdade. As acusações oriundas do profeta Jeremias, elas referiam-se à vida íntima e à vida coletiva das pessoas. A acusação era relacionada ao coração. É verdade, existiam gerações passadas e essas gerações passadas haviam cometido pecado contra o Senhor, mas essa geração de Jeremias acumulava diante de Deus feitos ainda piores, porque a maldade havia se instalado no interior, no coração. O coração na Bíblia Sagrada é a soma da perplexidade do pensamento e do sentimento. Portanto, a acusação que era gerada a partir da boca do profeta Jeremias era que o pensamento e o sentimento da nação de Judá havia se afastado do Senhor. Eles haviam se rebelado contra o Senhor. Creio que essa talvez tenha sido também a causa primeira que concebeu as outras acusações, os outros fatores que Jeremias sublinhava em suas acusações. Por conta de um pensamento e por conta de um sentimento que estava longe do Senhor, a nação também cometeu idolatria. A idolatria evidenciada pelo profeta Jeremias é ilustrada com termos indizíveis para menores de 18 anos. Para Deus, a idolatria ela é comparada a um ato de infidelidade matrimonial. É um ato asqueroso, repulsivo. Note que Deus compara a nação de Judá como uma jumenta selvagem no cio, que exala o seu cheiro e por exalar o seu cheiro atrai com facilidade os machos que facilmente a dominam sexualmente. Assim era a nação de Judá, se insinuando e se voltando para deuses que eram feitos de pedra e de madeira, desta forma cometendo adultério e faltando em lealdade ao seu legítimo esposo, que era o único Deus vivo e verdadeiro. Mas idolatria não era a única acusação feita pelo profeta Jeremias à nação de Judá. A acusação feita também era de apostasia. É verdade que idolatria, de certa maneira, é uma forma de apostatar do Senhor. Idolatria, de certa maneira, é uma forma de cometer apostasia. Mas idolatria é o ato consciente, voluntário, é a adoração voluntária, sacrificial a qualquer outro elemento que não seja a divindade do Senhor. E apostasia, por sua vez, é o afastamento proposital, é deixar Deus de lado, é colocar Deus para escanteio, é esquecer-se de Deus. Aqui a nação de Judá é acusada de não apenas se esquecer de Deus, mas como também cometer um pecado mais grave. Além de se esquecer do Senhor, de não confiar no Senhor, a nação de Judá também estava depositando a sua confiança em homens. É curioso, porque o profeta Jeremias, ele presenciou os últimos suspiros da nação de Judá referente à destruição da Babilônia. Mas a Babilônia não era a única ameaça que colocava em consideração ou que ameaçava a soberania e a independência da nação de Judá. Existiam outras potências no mundo contemporâneo de Jeremias que eram também ameaças, como por exemplo a Síria e o Egito. Na ascensão dos impérios, essas duas potências também ameaçavam a independência da nação de Judá. E eu creio também que a maior ameaça de todos não era tão somente a Babilônia, ou tão somente a Síria, ou tão somente o Egito, mas o próprio Senhor que ameaçava e dizia que iria trazer uma nação do norte para esmagar a nação de Judá. Um leão
Deus estava trazendo uma nação e a ameaça principal, portanto, era do próprio Deus. E a nação de Judá, ao invés de considerar as palavras do profeta Jeremias, a nação de Judá, ao invés de se arrepender dos seus maus caminhos, elas foram buscar auxílio e proteção com o Egito e com a Síria. Jeremias capítulo 2 mostra-nos esse momento. Jeremias capítulo 2, verso 18, diz assim: Agora, por que você foi ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Perceba a indignação, a amargura experimentada por Deus por ver os seus filhos, ao invés de depositarem fé e confiança no Senhor, foram buscar auxílio e proteção com duas potências do mundo antigo. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Leia também o versículo 36 do capítulo 2, que diz assim: porque você não leva a sério a sua mudança de rumo? Porque você não se arrepende dos seus maus caminhos, ao invés de buscar proteção com nação pagã? Você ficará decepcionada com o Egito como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Este ato da nação de Judá de confiar na humanidade mortal, sobretudo na força do Egito e na força da Síria, foi considerado um desrespeito total ao Senhor. Quando a nação de Israel não desfrutava da menor capacidade intelectual, psicológica, emocional, espiritual ou sequer física para ser uma nação independente e se emancipar do Egito, se libertar do Egito, o Senhor os libertou. Quando ainda não tinha autonomia ou a capacidade de se autossustentar, foi o Senhor que os sustentou. Quando Israel, peregrinando no deserto, estava perdido, foi o Senhor que estabeleceu as coordenadas geográficas e espirituais para que a nação pudesse encontrar luz no Senhor. Quando a nação precisou subjugar e dominar as nações e os povos que estavam na terra que era a herança prometida do Senhor, foi o Senhor que concedeu capacidade e força para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Portanto, pedir ajuda para o Egito é um contrassenso, bem como também pedir ajuda para a Síria. A Síria, em algumas dezenas de anos antes do contexto contemporâneo de Jeremias, havia destruído com seus irmãos a nação de Israel, localizada ao norte. Portanto, foi um total desrespeito com a pessoa do Senhor. É impossível, é muito difícil lermos Jeremias capítulo 17 e percebermos Jeremias mencionando a árvore plantada junto ao ribeiro e não nos lembrarmos do Salmo 1, o primeiro salmo, que também menciona uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mas o contraponto de Jeremias para a árvore plantada junto ao ribeiro, que é o homem quem confia no Senhor, o contraponto de Jeremias é o homem que confia na força de homens, é o homem que deposita a sua confiança na humanidade mortal. E o contraponto do salmista é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios. É fascinante esse contraste, porque
buscar ajuda no Egito e buscar ajuda na Assíria é uma maneira de andar segundo o conselho dos ímpios. Note que na nossa sociedade contemporânea, note que no nosso contexto há um imperativo social, uma crença de que aquilo que promove a minha segurança, de que aquilo que promove a minha prosperidade, a minha capacidade de produtividade, de gerar riqueza, está associada tão somente à minha entrega, e por isso esta entrega precisa ser intensa. Eu preciso suar, eu preciso dar duro, eu preciso dar tudo de mim para ser um vencedor. Eu preciso dar tudo de mim para ser alguém na vida. Eu, por exemplo, não estou contente ou não basta ter um curso de graduação. Eu preciso ter um curso de graduação, preciso ter uma pós-graduação, preciso ter um doutorado e preciso ter um mestrado. Não basta para mim ter apenas uma casa, eu preciso ter mais do que um imóvel, eu preciso ter um terreno para garantir o meu futuro, eu preciso ter mais do que um carro, eu preciso ter um bom salário. E isso vai te sucumbindo, porque você precisa produzir por dois. Você não pode mais almoçar. Ao passo que você desfruta de uma refeição, você também precisa aprender a fazer uma videoconferência enquanto desfruta da sua refeição. Você não pode apenas dirigir, você precisa dirigir ao passo que você também troca e-mails. Você precisa ser o primeiro a entrar no seu trabalho e o último a sair. Você não pode descansar, você não pode tirar férias, você não pode viajar. Você precisa dar tudo de si, porque a sua proteção, a sua segurança, a sua vitória, o seu bem-sucedidismo depende unicamente do seu esforço. Acreditar nesse imperativo social, acreditar nessa crença é andar também segundo o conselho dos ímpios. E este não é o único problema, ao meu ver, porque andar segundo o conselho dos ímpios, ou acreditar na humanidade ou depositar a sua força na humanidade mortal, pode ser considerado, então, pelos textos que citamos, buscar auxílio no Egito, buscar ajuda na Síria e andar segundo o conselho dos ímpios, que é acreditar nesse imperativo social. Mas acreditar nesse imperativo social é acreditar também na força do seu próprio braço. Preste atenção nas palavras do Senhor no versículo 12 do capítulo 2. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, rachadas, que não têm água. Cavar uma cisterna no solo sem ter esperança num Deus que manda chuva e que estabelece os limites para o mar, trata-se de uma insanidade, trata-se de insensatez. É o Senhor que tem o controle daquilo que é incontrolável, é o Senhor que tem o controle dos astros solares, da gravidade, do vento, do mar, do sol. É o Senhor que tem a previsão daquilo que é imprevisível. É o Senhor que sabe tudo aquilo que vai acontecer antes mesmo de acontecer por causa da sua presciência. É o Senhor que antes de lançar os alicerces da terra conhece os salvos, porque sabe de tudo, antes de tudo. O Senhor tem presciência de tudo. É o Senhor que tem poder sobre aquilo que é imponderável. É o Senhor que tem o controle, como dito, daquilo que é incontrolável, que opera o inoperável. É o Senhor que cria e que sustenta toda a sua criação. E o homem, em contraste com o Senhor, ou melhor, não existe sequer comparação do homem limitado, miserável, com o Senhor soberano, supremo, majestático. Não existe comparação, mas o homem, em contraste, não tem o controle do dia do seu nascimento e não tem o controle do dia da sua morte.
O homem não consegue prever quando vai ficar doente e tampouco se vai conseguir se curar. E o homem, ainda quando se entrega aos seus projetos e cava as suas próprias cisternas, a faz de maneira inequívoca, porque a sua cisterna não é capaz de reter a água. A água escoa. A água da sua cisterna escoa. Portanto, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua própria força. Esse homem é como um arbusto no deserto, a sua vida é impróspera, a sua vida é improdutiva. A vida do homem que faz da humanidade mortal a sua própria força é uma vida de esterilidade. É uma vida desértica, isolada. Ainda que esse homem, em seu devaneio, em sua insanidade, consiga alcançar riqueza e dinheiro, o seu estado de prosperidade trata-se de uma inverdade, porque esse homem talvez perca o seu casamento, destrua com a sua vida sentimental. Ainda que esse homem consiga bens materiais, talvez esse homem perca a sua própria saúde. Ainda que esse homem consiga um bom salário, talvez rompa com os seus vínculos familiares elementares, como por exemplo os seus pais ou os seus próprios filhos. O estado de espera e de dependência, de crença, de confiança que Deus espera do homem está descrito ou tem uma descrição em Salmos capítulo 44. Olha que curioso que diz o Salmo 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles. Nos dias da antiguidade, com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei e meu Deus. És tu que decretas vitória para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Versículo 6. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória. Repito, versículo 6. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários. E humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. A proteção da nossa vida não está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A prosperidade da nossa vida não está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A produtividade da nossa vida também não está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Acreditar dessa maneira, acreditar nesse imperativo social, que é o seu braço que te concede proteção, que é a tua inteligência que te concede prosperidade, é uma maneira muito sutil de apostasia. É uma maneira muito sutil de desprezar o Senhor e abandonar o Senhor. E pior, é uma maneira muito sutil de se auto-idolatrar, de pensar que através da sua força, que através da sua inteligência você consegue ou desfruta de qualquer elemento proveitoso, seja a prosperidade ou a produtividade ou a segurança, abrigo ou a proteção. Somente no Senhor nós temos esses presentes. Somente no Senhor somos prósperos. É por isso que o Salmo 62 diz assim, versículo 1: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação.
Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Confiar no Senhor é ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não depende dos agentes externos. Ainda que venha o calor, ele não se comporta de maneira ansiosa, porque a sua saúde, a sua hidratação depende das suas raízes, e internamente, por conta do Espírito Santo, recebe a força. Embora externamente estejamos sendo desgastados, internamente estamos sendo renovados, porque estamos recebendo a água pela raiz da fonte da água viva, que é o Senhor. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Isso é acreditar que somente em Deus eu tenho luz. Somente em Deus eu tenho descanso. Porque Deus é o sol, Deus é o alimento, Deus é também a capacidade de se alimentar, Deus é o caminho e Deus é a capacidade de andar. Deus é tudo e unicamente aquilo que precisamos para sobreviver. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos onde nos deparamos com a fragilidade da vida humana, devemos nos lembrar das palavras incansáveis ditas pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Das palavras que nos mostram que o Senhor muitas vezes promoveu a destruição para lembrar o seu povo que Ele é o Salvador. Deus promoveu a destruição porque Ele é o único Salvador de quem precisamos. Deus te abençoe. Foi assim que demonstrou este tão perfeito amor. Lá na cruz nos convidou para ir além. Todo medo acabou quando ouvimos tua voz. E se for pra te encontrar, nós vamos além, nós vamos além. Em ti podemos confiar, no mais profundo alto mar. As grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. Todo medo acabou quando ouvimos tua voz. E se for pra te encontrar, nós vamos além, nós vamos além. Em ti podemos confiar, no mais profundo alto mar. As grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. Em ti podemos confiar, no mais profundo alto mar. As grandes ondas não irão nos afogar. Em meio
meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. No mais profundo, desconhecido, não tenhas medo, volta para mim o teu olhar. Esta é a hora de andar comigo, eu te afirmo, sobre as águas podes caminhar. No mais profundo, desconhecido, não tenhas medo, volta para mim o teu olhar. Esta é a hora de andar comigo, eu te afirmo, sobre as águas podes caminhar. E podes caminhar, podes caminhar. A vitória conquistou quando a pedra então rolou. Nós iremos ver o Rei, nós vamos além, nós vamos além, nós vamos além, nós vamos além, nós vamos além. Em ti podemos confiar, no mais profundo alto mar, as grandes ondas não irão nos afogar. Em meio ao forte temporal, ouvimos tua forte voz, dizendo: filhos, eu irei me revelar. No mais profundo, desconhecido, não tenhas medo, volta para mim o teu olhar. Esta é a hora de andar comigo, eu te afirmo, sobre as águas podes caminhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escolhido se conectar conosco hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais, pois talvez nós iremos nos ver aqui novamente. E não esqueça dos cuidados básicos contra o coronavírus. Lembre que você tem que cuidar de você e de quem está ao seu redor. Então, lave sempre suas mãos, lado de dentro, lado de fora, entre os dedos, embaixo das unhas, dedões e punhos. Também é muito importante o uso do álcool em gel. E não se esqueça, sempre que tossir ou espirrar, use o antebraço. É isso aí, galera. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.